Olá! Você sabe dizer o que é proficiência? Ser proficiente é ser hábil em determinada área do saber, ou seja, ter competência de conhecimento e de habilidade para realizar uma atividade, no caso da língua portuguesa, os seus usos de leitura, compreensão e produção escrita de textos. Nesse sentido, a PUC-Paraná constatou que a proficiência na língua materna, ou seja, na língua portuguesa, é um requisito fundamental para a formação do profissional, do graduado nos cursos da nossa instituição. Em nível nacional, percebe-se que os alunos apresentam dificuldade nessas habilidades de leitura, interpretação, compreensão e produção de textos escritos. Ao rever a sua matriz curricular de todos os cursos de graduação e também ao conhecer as experiências de outras universidades brasileiras e de toda a América Latina, a PUC-Paraná decidiu implementar o exame de proficiência em língua portuguesa para todos os alunos ingressantes a partir de 2013. Essa escolha deveu-se à necessidade ao reconhecimento dessa competência e garantir aos seus alunos essa formação completa. A implementação desse exame de proficiência contribuirá com a formação acadêmica dos seus estudantes. Além do bom desempenho no exame de proficiência, espera-se uma conscientização da comunidade acadêmica para o aprimoramento das suas habilidades de ler e escrever em língua portuguesa. Agora que você já sabe o que é o exame de proficiência em língua portuguesa, vamos conhecer alguns detalhes dessa prova. Acompanhe-me. O exame de proficiência em língua portuguesa é composto de duas partes. A primeira parte é constituída de 10 questões de múltipla escolha, com a finalidade de avaliar as competências de leitura, compreensão e interpretação de textos. Já a segunda parte apresenta duas propostas de produção textual, a escrita de um resumo acadêmico e de um texto dissertativo argumentativo. Para ser aprovado no exame de proficiência em língua portuguesa, o estudante deve obter, no mínimo, a nota 7. Mas você sabe como fazer um bom resumo acadêmico? Acompanhe. O primeiro passo é ler atentamente o texto a ser resumido, selecionando as informações principais. A segunda etapa é planejar o resumo, identificando as seguintes informações do texto-fonte: o gênero textual, o tema, o autor, a ideia defendida pelo autor, que nós chamamos de ponto de vista, os argumentos que embasam o ponto de vista do autor e a conclusão. A terceira etapa é elaborar o resumo, utilizando-se de paráfrases, para apresentar o ponto de vista do autor, os argumentos defendidos por ele e a conclusão. Em linhas gerais, parafrasear um texto é apresentar as informações do texto-fonte, reconhecendo a sua autoria. Para parafrasear um texto, utilizamos-nos de alguns recursos, como, por exemplo, os verbos de dizer. O que são verbos de dizer? São os verbos utilizados para introduzir a voz do autor do texto-fonte. Por exemplo, o filósofo afirma que, o autor indica que, o cientista postula determinada informação e assim por diante.
Para finalizar, o quarto passo. Revise o seu resumo acadêmico. Releia com atenção e verifique se ele está escrito em português padrão. E o que pode anular o resumo? Fique atento. Vamos apresentar os principais critérios. Em relação ao número de linhas do resumo acadêmico, preste atenção. Mínimo de 10 e máximo de 15 linhas. Você deve seguir as características do gênero textual resumo acadêmico. Faça a síntese das ideias principais do texto-fonte e apresente-as por meio de paráfrase. Lembre-se, seja fiel às ideias apresentadas pelo autor e sempre reconheça a fonte. No exame, ainda é solicitado a você que produza um texto dissertativo argumentativo. Já sabe como fazer? Aqui vão algumas dicas. Primeiro, leia atentamente o comando. Segundo, planeje seu texto buscando identificar o gênero textual solicitado, o tema e as informações que devem estar presentes. Por exemplo, vamos ver agora o que pedia um exercício no exame de proficiência realizado no segundo semestre de 2014. Qual o gênero textual solicitado? Vemos que o enunciado pede um texto dissertativo argumentativo. Qual o tema? O tema é a conscientização do eleitor acerca da influência das mídias sociais no processo de escolha de um candidato a um cargo público. Que informações devem estar presentes em seu texto? Primeiro, você deve comentar 2 dos conselhos indicados no quadro Fique Atento. Segundo, sugerir um dos sites listados como um instrumento ao eleitor. Terceiro, posicionar-se quanto ao tema. Quarto, empregar um argumento de autoridade. Quinto e último, lembre-se de que você deve colocar um título. Vamos recordar o passo a passo para produzir o texto dissertativo argumentativo. Verifique o comando, ou seja, a proposta de produção textual. O comando indica para o candidato a sequência de informações a serem apresentadas. Por exemplo, a sua opinião sobre o tema, a necessidade ou não de trazer argumentos dos textos complementares apresentados, a argumentação e a conclusão. O último passo, não menos importante, é revisar o seu texto dissertativo argumentativo. Lembre-se de produzir um texto coeso e coerente e revisar a norma padrão. Recorde-se de que o exame de proficiência em língua portuguesa avalia as competências de leitura, interpretação e escrita. Leia com muita atenção o exame, elabore os seus textos de forma adequada, seguindo nossas orientações. Boa sorte a todos!